Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando aqui o primeiro podcast do Esperança Podcast. Eu tô aqui com o Samuel, tudo bem, Samuel? Tudo bem, Tranquilo? tudo tranquilo, tudo sossegado. Tremendo um pouquinho, a gente vai levando, se adaptando aí os conforme convidados, vai passando. O nível tá alto aqui. Tá, hoje tá alto. Não vou falar agora quem é que tá com a gente, tudo bem que vocês viram na thumb já, então não tem nem como esconder de vocês. Mas é um prazer a gente estar começando aqui esse projeto de podcast. Não é mais projeto, né? Agora é realidade, né? Agora o podcast Esperança Podcast. Já começou, já tá valendo. Tá valendo. Agora não dá para correr mais, não dá para parar. Não tem como correr, não tem. Então, ó, se você tá aí, vai dando um like aí, já vai deixando o seu curtir. Também compartilha com alguém, se inscreve no canal, que é muito importante você se inscrever no canal. E é isso aí. Hoje a gente está aqui com os nossos pastores, né? Pastores setoriais aqui. Pastor Antônio Evangelista e missionária Cleuzinha. Uma salva de palmas aí, velho. Nós estamos com eles aqui, é um prazer receber vocês, viu, pastor? Fiquem à vontade, é o primeiro podcast e é um prazer para a gente poder receber vocês aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer também estar aqui, poder aí compartilhar ideias, pensamentos, testemunho. Confesso que sou tremendo, é o primeiro, né, do Jardim Esperança. E assim como os nossos irmãos aqui que estão na parte da entrevista, nós entrevistados, estamos também bem tremendo aqui também, mas o coração tá tranquilo, graças a Deus. Missionária Cleusa, tá tranquilo aí? A paz do Senhor a todos. Amém. Que estão aí nos vendo, né? Para nós é uma honra poder estar aqui, né? É um privilégio para mim, é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade, das primeiras vezes, essa oportunidade é única. Bacana. Eu pretendo aproveitar o melhor máximo possível dela. E a gente também, a gente pretende aproveitar bastante nessa. Quero muito que vocês aí, como diz o irmão Felipe, aí compartilha conosco, dá o seu like. Manda pra galera, manda pra todo mundo, né? Pros vizinhos, né? Isso. É de suma importância a sua participação aí conosco, né? Para nós é uma honra estar aqui, viu? Amém. A honra é nossa e, assim, a gente já fica muito feliz em receber, porque a gente não começou pouca coisa, não. O negócio aqui é alto nível. A gente já tem começou com a aqui, ó. Presidência Regional, Pastor Antônio, missionária Cleusa. Então, assim, a gente se sente muito honrado por vocês terem aceitado o convite e participado ativamente, né, da construção de tudo isso. E nada mais legal de compartilhar esse conhecimento de uma forma justa. Eu acho que são projetos que nascem para passar informação, para construir. Tá todo mundo curioso, assim, o que vocês vão perguntar para os pastores, como vai? Só pergunta difícil aqui, ó. Olha, aquelas que vocês mandaram lá, eu acho que a gente vai conseguir fazer todas. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa hoje aqui, hein, Samuel? A gente montou uma estrutura aqui, né? Foi até meio difícil de arrumar, né, Samuel? No começo é a primeira vez que a gente não tem uma equipe, não temos um patrocínio. Se você quiser patrocinar a gente aí, já pode mandar lá o seu contato pro Vinícius da técnica lá e da administração. O Vinícius é tudo hoje aqui, né? O Vinícius é a equipe de um. Mas vamos lá, a gente chega. A equipe de um. A equipe de um. Legal. É isso, a gente está muito feliz. E assim, eu já pergunto logo de cara, pastor, como é ser pastor? Eu acho que todo mundo quer saber como é ser pastor. O que o senhor acha, assim, na sua vida, como funciona, como impacta essa missão, né? Porque eu acho que é missão mesmo. Então, já para começar assim, fácil, tranquilo. Tranquilinho. Sim. Primeiramente, obrigado pela oportunidade até de poder falar acerca da minha vida, da minha família, estar aqui ao lado da minha princesa, olha aí, minha rainha, né? É uma alegria muito grande também. E ministério pastoral, irmão, eu entendo como uma vocação, né? Uma missão que Deus, na sua infinita sabedoria e graça, escolhe alguém. Como disse a minha esposa, Ele chama e também capacita. E é muito prazeroso poder lidar com o rebanho, cuidar de ovelhas, cuidar de vidas e poder ser um instrumento de Deus para poder também restaurar
assim como o Senhor operou em nós e através de nós também poder operar uma ação na vida de alguém que leve a família, leve o indivíduo, o cidadão a ter uma dignidade, ser uma pessoa também escolhida por Deus e também ser um canal de bênção para outras pessoas. Para nós, o ministério pastoral é isso, é uma vocação, uma escolha de Deus e é muito prazeroso. Estou aqui hoje como pastor do Jardim Esperança. Amo demais esta igreja, uma igreja que nos apoia, que nos acolhe. Estou aqui diante de Samuel, né, amigão, Felipe também, o Pi. Vinícius está ali, fala eu, também falo de você também. Mas é bênção, irmão, é bênção, prazeroso. E é difícil pastorear a Esperança, pastor? Irmão, na verdade não. Eu não tenho uma dificuldade, até porque a igreja é madura, é uma das igrejas mais antigas aqui da nossa regional, né? E é uma igreja que entendeu o que é uma visão do reino, o que é estar unida, o que é promover união, o que é estender as mãos, na questão de estar assim, sempre observando a palavra de Deus, vivendo a palavra. Jardim Esperança, para mim, é uma bênção. É um desafio, porque eu tenho que acompanhar também o ritmo da igreja. Sim. Como é uma igreja bem ativa, hoje nós temos aqui um departamento de adolescentes bem estruturado, departamento de circunduração também bem estruturado, de mocidade, coral, orquestra, e nós temos também aqui um departamento, hoje nós temos o departamento aqui do núcleo teológico do nosso ministério. Então é uma igreja bem desenvolvida, é uma igreja madura, é uma igreja que anda com os passos firmes, comprometida com a palavra, uma igreja que tem servido como um canal de bênção para a comunidade que hoje nós estamos aqui no Jardim Esperança. É muito gratificante, não é difícil. Dificuldade tem para mim poder acompanhar esse ritmo, porque é uma igreja muito ativa. Mas eu louvo a Deus pela dedicação e empenho dos irmãos. E ao lado da minha companheira aqui, a gente vai longe, né, amor? Olha, hoje vai ter bastante declaração aqui, hein? Ele vai longe. E não vou deixar assim perdido, né? Porque eu sei que a missionária aí nessa missão também, como coordenadora regional, aí uma das coordenadoras regionais do CIBEMP, tem essa missão de, não sei o número, talvez a missionária consiga falar, de mulheres aí. Bastante, né? Que se coordena nessa regional. E é difícil, como é lidar com tudo isso, essa responsabilidade? Pressão, né? Olha, eu confesso que é assim, um pouco temeroso, porque a gente entende que o povo, ele é de Deus. E sendo o povo de Deus, a gente tem todo um cuidado, né? Na minha casa eu bato, eu ponho de castigo, eu faço da forma que eu acho que está bom. Na obra de Deus é diferente, né? A gente precisa estar em oração, buscando um direcionamento, como agir com determinada situação. Trabalhar com o CIBEMP, eu tenho a oportunidade assim há 16 anos já. Deus assim não me deu essa oportunidade de juntas somar com as irmãs, né? É uma diretoria muito boa, é umas irmãs bem unidas, o que a gente não sabe a outra preenche. Não deixa de ser uma grande responsabilidade, sem dúvida, mas a gente entende que quando a gente não pode dar nossas próprias forças, a gente dobra o joelho e a gente fala com o papai. Eu vou usar a fala aqui do pastor Davi Abacuque, que eu sei que ele possa ver a qualquer momento, e ele trouxe para nós uma visão muito boa de trabalhar na direção do Espírito, quando ele ainda diz, e papai está na casa, é importante ele estar de fato, né? Então, quando eu comecei o CIBEMP, confesso que eu fiquei assim, me senti o menor mesmo da casa de Jessé. Como desafio, né? Um desafio. É um grande desafio, porque você tem que ter muito cuidado, né, com as palavras. Eu sempre fui muito brutona, eu sou bem espontânea. Quando eu vejo, eu já falei. E, às vezes, você precisa se policiar, né? Nem tudo dá para você falar na hora. E o pastor Antônio sempre aí me poldando. Me poldando, a ajuda dele é importante. Ele é sempre mais brando. Eu já sou assim, ele começa um assunto, ele vai lá nos Estados Unidos e tal. Eu não, já chego agora. É o equilíbrio.
É isso que faz dar certo, né? Isso, então acho que o que falta em mim ele preenche e o que falta nele eu preencho, né? E a gente vai aí aprendendo. Você sabe, irmão, você vai viver uma vida inteira e um grande filósofo falou: só sei que nada sei. Né? Então, a vida da gente é sempre um aprendizado. Não tem assim, eu vou tirar meu diploma porque eu já sei tudo. Na vida espiritual, não. Na vida espiritual, você está sempre aprendendo. Você, cada igreja que você vai, você tem uma experiência diferente. Eu já tive... lá eu vou... Passei em vários setores, né? Nós já passamos em vários setores. Aí eu falo, bom, eu vou fazer do jeito que eu fiz lá, eu vou fazer aqui. Mas quando você chega lá, você percebe que não é um novo povo. A dinâmica é outra. É uma nova cultura. Cada pessoa, desculpa, talvez uma expressão chula de se falar, mas cada pessoa tem uma educação, tem uma cultura diferenciada, né? Os problemas são outros, Os problemas são outros. Então, é onde você vai mesmo para o joelho e pedir direção de Deus. Tem que ter o chamado, de fato. Eu costumo dizer, quando a gente... eu falo, o pastor, ele aponta as pessoas, mas quem aprova é Deus. Né? Sim. O pastor aponta, tem um trabalho fundamental, que é o Espírito de Deus que direciona as pessoas no coração do pastor, né? Mas quem confirma o seu chamado verdadeiramente é Deus. Eu aprendi isso, né? Então, assim, estar na diretoria Cibemp, estar ao lado do pastor Antônio, cada dia é um desafio, né? Que a gente vai cada dia aprendendo. Não sei se eu respondi, e aí? É isso. É isso mesmo. Na verdade, a gente vai entendendo cada dia que lidar com as pessoas, mesmo estando na mesma cidade, são núcleos diferentes, mesmo estando próximo, cada um tem uma realidade, uma forma de enxergar. Tem gente que acha que pastores são super-heróis, super-homens, mulheres, né? Completando esse raciocínio, assim, tem problema no casamento, tem dificuldade, às vezes tem alguma coisa que o outro não gosta, assim, tem dificuldade? Ou são super-heróis mesmo, assim? É difícil, assim, lidar com o ministério e dividir o casamento? Tem como separar, fazer essa separação, assim? O que Então, vocês irmão, diriam? na minha visão, humilde visão, eu acredito que quando Deus ele chama, junto com o chamado também vem as responsabilidades. E não nos isenta da responsabilidade com a família. Na verdade, completa. A igreja completa a família e a família completa a igreja. E hoje a gente observa que, diante da visão de muitas pessoas, pastor, missionária são super-heróis. Depende do ângulo da visão. Né? Nós somos seres humanos como todos qualquer. A Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, nos diz que Elias era um profeta do Senhor, mas era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sentiu frio, sentiu sede, sentiu dor, sentiu frustrações diante das realidades que ele passou. Sim. Nós, como pastores, também. De vez em quando, no nosso caso aqui, eu e a missionária Creuza, a gente tem um tete-a-tete também, uma conversa mais franca. Mas a gente aprendeu a dividir as coisas. Vida pessoal, vida profissional e vida também ministerial, né, eclesiástica. Então, no caso, a gente conciliou isso de uma tal maneira que, não misturando as coisas, né, vida em casa, por exemplo, aqui na igreja é pastor Antônio, missionária Creuza, mas em casa é meu amor, meu bem, meu chuchu. Os filhos, com os filhos do mesmo jeito, é pai, é mãe. É mãe, é pai. Na igreja é pastor, mas em casa é pai, é mãe. Eu acho bom saber dividir essas questões. Para quê? Para que não haja conflito, não haja situações que possam desunir ou trazer qualquer malefício, principalmente na instituição família. Porque quando você fala de ministério, a gente entende que muitos pastores, não tendo esse entendimento, não tiveram essa visão, acabaram até perdendo a própria família. Destruindo o lar, né? Sim, e eu me preocupo com isso, Pi,
me preocupo com isso, a minha esposa também se preocupa, porque em casa tem que ser mãe. Nós não deixamos de ser sacerdote. Não é pelo fato de sair da igreja, chegar em casa, tirar as vestimentas sacerdotais, vamos dizer assim, mas nós continuamos sacerdote do mesmo jeito em casa. Nós temos uma responsabilidade de educar nossos filhos, orientá-los no nosso trabalho, dar testemunho de cristão, até porque a Bíblia nos compara como a luz do mundo, e essa luz tem que brilhar realmente, não é dentro da igreja, é fora dela. Né? Mas em casa o convívio com os filhos e com a esposa é muito saudável. Com isso não significa que de vez em quando não tem assim uma apimentada a mais, né? Uma Nós palavra. somos seres humanos, somos né, somos seres humanos. Sujeito a falhas, né? Igual o senhor sempre fala, né? Sim. A gente não é perfeito, né? Não, jamais. Temos falhas, temos erros. O erro mesmo maior é permanecer nesse erro, não reconhecer, né? Não dar a volta por cima, né? E o que é legal, P, eu aprendi assim, a gente é casado há 36 anos, né? 36 anos. Eu vou ser sincero para vocês, eu nunca tive discussão em 36 anos com a minha esposa na frente dos meus filhos, nunca tive. A gente sempre resolvia as questões no quarto, no particular, na conversa. Porque eu entendo que o diálogo é a melhor maneira, o diálogo e o respeito. O respeito, para mim, é a base da convivência. Sim. Eu não vejo uma convivência sadia com grito, com desconfiança. Eu acho que se nós damos crédito para alguém do lado de fora, tratamos bem as pessoas do lado de fora, do lar, do convívio, o círculo do lar, o da casa tem que ser duplicadamente mais honroso ainda. Sim. Então, na verdade, a convivência de marido e mulher é uma moeda de confiança. Sim. E quando você valoriza isso, você tem uma opção do diálogo, você tem uma opção de se expor, se abrir para o outro. E o relacionamento, isso só solidifica, só fortalece. Porque nós lamentamos, às vezes, um casal que não tem o diálogo, um casal que tudo na base dos ciúmes, um casal que tudo é na base do grito. Eu sempre conversei com a minha esposa, no dia que eu gritar com você, eu deixei de ser marido e eu deixei de ser pastor. Porque eu perdi o respeito, não por você, eu perdi o respeito por mim mesmo. Então, para os nossos filhos, nós temos 4 filhos, né, bem? Nunca tivemos problema nessa questão. Tanto é que quando nós tínhamos alguma situação para resolver, entrávamos no quarto, no joelho e na conversa franca, mas entre nós dois. Inclusive, pastor, falando sobre isso, já aproveito para perguntar, porque tem alguns adolescentes que estão começando namoro agora, né, pastora? Alguns adolescentes... Eita, levantou um cidadão ali. Eu não sei, a técnica sentiu. Eu só vi uma cabecinha assim levantando, abaixando. Mas tem uns adolescentes que estão começando namoro que às vezes não tem nem respeito nem no namoro. Então um grita com o outro, né, missionária? Não se respeita. Como, na visão de vocês dois, como que seria assim... procurar uma pessoa certa para se relacionar, para começar um namoro. Como que deve ser isso, pastor? Para Deus estar junto ali, aprovar esse relacionamento. Tem alguma coisa assim que vocês podem dizer assim, para os adolescentes, para os jovens que estão querendo começar a namorar agora, procurar a pessoa certa? Olha, ó, agora já é a receita, então agora vocês vão ter que aumentar o número de curtidas e de likes. Pega o caderninho. E já vamos deixar essa resposta para depois, então? Vamos segurar? Não, pode responder. Quando eu conheci a minha esposa, a missionária Creuza, eu vou responder dentro dessa pergunta, tá? A gente se preocupou muito de não apenas dizer o sim, mas principalmente, antes de dizer o sim, conhecer o terreno que nós estaríamos entrando. E nós sempre tivemos em mente que relacionamento é algo muito sério, que ele tanto pode interferir na sua vida espiritual, na sua vida familiar com seus pais e também pessoal, profissional. Tem jovens que quando começam a namorar ou vão namorar, você observa claramente que ele consegue se distanciar da própria família. Ele consegue, de uma certa maneira, deixar de dar a devida atenção para os estudos. Ele abandona os estudos por causa de um relacionamento. Ele fica muito vislumbrado, né, com aquilo. Sim. E eu aprendi, Pi, que o namoro em si, ele não deve afastar você dos demais segmentos, trabalho, estudo e da sua própria família. Na verdade, o namoro cristão
na luz da Bíblia, ele deveria fortalecer essas bases familiar, a sua base pessoal de estudo e também profissional. Porque, na verdade, você não constrói uma casa do telhado. Na visão de muitos, o relacionamento ele só se completa quando você e a moça estão bem. Na verdade, não é. Na verdade, você tem que estar bem com você mesmo. Sim. E até mesmo na questão espiritual. Porque, na verdade, aí o namoro acaba sendo uma consequência de um bom relacionamento com Deus, de um bom relacionamento com a sua família, até porque são os pais que são os nossos exemplos e também os nossos conselheiros e amigos, para nos ajudar aí a vislumbrar o outro lado do oceano de um relacionamento que nós estamos começando agora. Então, quando se começa uma casa pelo telhado, que é praticamente impossível, é querer firmar Fazer tudo ao contrário. tudo ao contrário. E sendo que, na verdade, não deveria ser assim. Quando eu conheci a missionária Creuza, eu me lembro como se fosse hoje. Foi numa vigília. Olha aí, olha Ela aí. sempre foi uma irmã de Aí, vigília. ó, na vigília, hein? Foi na vigília. Mas não é o tudo. Não é o tudo. A vigília não é o tudo. Tem muita gente que vai para a vigília realmente por questão de namoro, mas não é Pra tudo. procurar alguém. Eu conheci ela lá. Mas isso, procurar alguém. Mas, na verdade, o que aconteceu? Antes de eu dizer o sim para ela, porque, se vocês não sabem, foi ela que me pediu em namoro. Tá? Olha aí. Mais uma novidade aí pra vocês. Aí. Ela que me pediu em namoro. E foi fácil pedir em namoro? Então, é porque assim, vocês vendo o pastor hoje, não é o pastor que eu conheci. Não. Agora vem revelação por aí, O que gente. Ó. aconteceu? O que mudou? Agora a gente vai descobrir. Então, Dá para editar depois? Dá para editar. Dá pra editar, eu hein? quero só voltar. Brincadeira, Dá pra gente. editar. Brincadeira. Pode falar, missionário. Eu só quero pegar uma fala aí que você... Eu era muito tímido, só para completar, tá? Eu era muito tímido mesmo, né? Muito tímido. E minha convivência com os meus pais ocasionou isso. Eu perdi meu pai quando eu tinha 3 anos de idade. Fui criado apenas pela minha mãe, né? E minha mãe foi tudo para mim. Fez o papel de homem e de mulher dentro de casa para manter a família de 7 irmãos. Então a gente foi criado com muito carinho, muito amor, não posso dizer que não. 7 irmãos? 7 irmãos, mas todavia também a gente tinha as dificuldades de família. Uma mulher que não tem um marido falecido, ela tinha que trabalhar, sustentar os 7 filhos, né? E cuidar, alimentar, vestir a todos. Nós tivemos muitas privações. Hoje olhando para a nossa realidade, eu glorifico a Deus, né, bem? Porque nós criamos nossos filhos, graças ao bom Deus, mas na ocasião que eu vou deixar ela falar, senão eu vou falar muito. Eu era muito tímido. Aí ela que teve que pedir namoro. Não vai cortar essa resposta, não. A gente quer ouvir. Mas como que é o nome da sua mãe? Margarida. Margarida, é viva? Saudosa Margarida. Saudosa Margarida. Que bênção, né? Ela criou o senhor, seus irmãos, Sim. né? Deus honrou ela, né? E nos deu um pastor hoje, né? Um pastor abençoado, né? Eu quero até dar uma voltadinha na primeira pergunta que você fez, o que é ser esposa de pastor, se dá para conciliar e tudo mais. Eu, como mulher, digo para você que não é fácil. Não é fácil saber dividir. Sim. Eu apanhei bastante no início, vou ser sincera, apanhei bastante. Mas não era de mim não, viu, irmão? Sim, no bom sentido. Apanhou pra situação, aprender, né? Porque eu casei Explica muito bem, novinha. Gente, por Se favor. não, tem cortes, viu, pastor? Tem podcast que tem uns cortes aí. Para quem não sabe, eu estou na frente do advogado. Verdade. Então, apanhar no sentido de aprendizado. Né? Casei muito nova, era muito novinha. Se bem que a adolescências de antigamente, desculpa, com todo respeito às de hoje, mas a gente já era muito bem instruído. Já tinha muita responsabilidade. Já tinha, com 12 anos, a gente já podia trabalhar registrado, né? Que o pastor com 12 anos já trabalhava registrado. Cuidava da casa, dos irmãos mais novos, né? Hoje em dia, você dá você pede para uma pessoa fazer uma faxina na casa, ele acha que é demais aquilo, quando não sabe o quanto faz bem para ele assumir responsabilidade no futuro. Né? Então, a gente já tinha esse compromisso de ser responsável. Né? Se a gente acordasse 9 horas da manhã, já era motivo de correção, porque já tinha que já estava tarde, 9 horas. O almoço pronto. Olha aí, já era tarde, 9 horas, né? galera.
Levanta da O cama povo aí. tá acordando meio-dia e tá reclamando. Então, Não quer lavar uma louça, dá a né? impressão que os pais, desculpa a expressão, era, entre aspas, carrascos, Sim. mas, na verdade, eles formavam caráter em nós, né? Responsabilidade e compromisso. Então, quando eu casei com 18 anos, né? 19 anos, 18, 19 anos. Então... Não vou perguntar a data aqui pra não constranger ninguém. Vai Não, que, não vamos Não, perguntar vai não. Nós que vamos ver. erra a data aí da briga. Pula essa parte, pula. A gente não quer ocasionar nenhum mal-estar aqui hoje. Não. Então, Pula essa mas parte. eu demorei a aprender, conciliar. Eu digo por mim como pessoa, porque assim, você tem que respeitar seu marido como marido e saber que na igreja ele não é o seu marido, ele é o pastor da igreja. Sim, sim. E saber dividir ele com outras pessoas dá meio que um tchan na cabeça da gente, assim, que até a gente conciliar isso, a gente... O pastor tem que dar muita atenção, Tem, né? precisa, né? Não é que nem que ele queira, né? Então, às vezes, a fralda enchia dos meninos. Crente é uma benção, tem filho que é uma benção, né? Na nossa época não tinha televisão, Olha então aí, a gente tá tinha vendo? filho. Então tinha bastante filho. Não tinha internet. Quantos filhos, pastora? Só pra gente já deixar registrado aqui. Deus me deu a graça de Os nomes dos filhos, vamos lá, tá bom. vamos lá. A primeira, que é a primogênita Simone, primeira Simone. e única, é a filha que eu mais amo, né? Porque Porque é a única. Ela de filha. Já ia dar briga. Então, vocês já falando. estavam achando que ia ter briga. Não tinha causava. nada, a pastora Calma aí, esperta aqui, ó. gente, calma aí. depois Deus deu a graça Podcast da família, calma. de vir o Sidney, né? Veio o Isso, Sidney. 10 meses de nascida, eu já engravidei do Sidney. Foi rápido, então. Aí com 1 ano e 7 meses eu ganhei o Sidney. Rafael. A Simone tinha 1 ano e 7 meses. Com 5 meses de que o Sidney tinha nascido. Como assim? Pois é. Eu fui ao médico, o médico falou assim: parabéns, dona Cleusa, a senhora está grávida de 2 meses. Então, Nossa! eu engravidei com 3 meses. Não, mas peraí. Então foi a Simone. Gente, calma. Depois Hoje é outro de tempo. Depois de 10 meses. O Pi bugou aqui veio os- na conta. Não, Não, Ficou- não. Eu engravidei do Sidney. A Simone tinha 10 meses. Ah, tá. Eu A engravidei Simone do tinha Sidney. 10 meses depois de nascida, Eu lógico. engravidei do Sidney. Aí veio o Sidney e ficou sabendo que estava grávida do Sidney. Isso. Aí, quando eu descobri, o Sidney estava com 5 meses. Ele estava com 5 meses. E aí eu fui ao médico, eu comecei a sentir uns sintomas, né, diferenciados. Fui ao médico. Chegando lá, o doutor olhou bem na minha cara, desculpa a palavra cara, mas ele falou: parabéns, dona Cleusa, a senhora está grávida de 2 meses. Nossa. Então, eu engravidei do Sidney, do Rafa. Aí o Sidney terceiro é o Rafael. O terceiro é o Ah. Rafa. Então, eu com 3 meses O eu Sidney já tinha engravidei. 5 meses. Isso. E o último foi Isaías. Quem olha assim fala que o Isaías é o maior e o mais velho, né? Por causa do porte, É. né? Mas não é. Na verdade, o Rafael é o... É o Agora, caçulinha. agora eu tenho uma experiência espiritual aí que eu nunca vou esquecer essa experiência. Eu sempre coordenei irmãs, inclusive no outro ministério que nós veio, que nós não éramos Ah, diretamente vocês não eram de do Ministério de Perus, Perus não, antes. nós éramos de uma igreja que eu tenho muita honra em dizer, ela mistura um pouco com a Universal, mas é a Universal dos Filhos de Deus, né? É uma bênção. É em Morato mesmo? Não. Não? São Paulo. São Paulo. Mas aí, ao vir, né, para o ministério, logo a gente foi assim aprimorando e aprendendo. E, enfim, né? Quando o Rafa nasceu, o Sidney tinha 1 ano e 1 mês. Aí a experiência espiritual que eu tive, qual foi? Nessa igreja, por isso eu toquei no assunto da igreja. Eu estava no ensaio das irmãs e eu me lembro que as irmãs levantou para ensaiar e Deus tomou uma irmã com uma autoridade muito grande e ela me ungia da cabeça aos pés e com uma unção muito boa. E quando eu fiquei sem entender, ela falou assim: hoje Deus fecha a sua madre. Nossa. E de fato Deus fechou. Eu fiquei 7 anos. Assim, Sem engravidar e sem tomar nenhuma atitude própria, até porque o ministério, na época, os pastores antigamente tinham uma outra visão, né, concernente a ter filho ou a não ter. Então, conciliar filhos pequenos, sequência com igreja, e a gente sempre foi muito ativo, né? A gente Aí foi sempre Deus muito ativo. deu uma pausa, falou, vai Aí Deus deu esperar uma 7 pausa, anos. que é a diferença do Isaías para o Rafael. Eles têm uma diferença de 7 anos. Então, Simone, Sidney,
e Rafael são tudo próximo ali a idade, são né? Coisa de 1 ano e pouquinho cada um. 1 ano e 7 meses. Até bugou a cabeça do Pia aqui. Eu tô tentando entender. Ele precisou dar uma Deixa no comentário aí, eu entendi. Vocês entenderam, gente? É meio isso. Não, mas então você tem que ser muito guerreira Sim. para você continuar conciliando a vida espiritual, ministerial, igual o pastor falou, né? E cuidar de casa. Desculpa que eu vou falar uma verdade do pastor aqui. Olha aí, peraí. No sentido de organização. Sim, ele é exigente. Ele gosta das coisas bem organizadas. Sim, dá para ver por aqui, né? Dá para ver por aqui. Então, e aí para me conciliar, o pai vai chegar, cuida da casa. E ele era carteiro, trabalhou muitos anos e vai chegar pro almoço, guarda os brinquedos. E era uma loucura aquilo, porque não deixa essa bagunça. O pai quer descansar, né? Nossa, teve uma época que ele pôs regra para todo mundo lá. Sidney, Simone, pôs uma regra Mas lá. fez um quadro assim, com as regrinhas. Responsabilidade de cada um. Super Nani, né? Super Nani tinha umas paradas assim. Super Nani veio depois, né? Você viu? Ela aprendeu com a gente. Viu? Tá vendo? É tipo isso. Mas isso foi bom para eles, né? Amadureceu, que nem o pastor falou no início, a gente ser exemplo para eles. Para hoje eu vejo meus filhos estruturados, não digo perfeitos, mas estruturados. Na presença do Senhor. Na presença de Deus. Tudo isso tem um preço a ser pago, uma renúncia de nós para com nossos filhos. Hoje eu observo que os pais não estão mais preocupados, desculpa, eu não quero envolver na vida particular de ninguém. Pode mas falar eu entendo aqui. que os pais hoje eles têm que ter mais preocupação em trazer os seus filhos. Sim. Entender que eles precisam estar aqui, vendo eles aqui. Ou na escola dominical, ou numa doutrina, num culto de oração. Insistir um pouco mais. Como né? que o seu filho vai aprender a orar se nem você está na oração de segunda-feira? É forte, hein? É muito importante isso. Sim. Então, eles vão seguir o seu exemplo. Para que eu vou na oração de segunda-feira? Porque eu tenho um filho que eu preciso dar o exemplo para ele. E a oração de segunda-feira é importante. E o exemplo é mais importante, às vezes, né? O exemplo, você não precisa. De verdade, eu fico me policiando e eu não vejo o dia que eu fiquei. Tem que fazer isso na obra. Eu mais fiz e eles viram. Eu acho que o testemunho, o exemplo... Aprendeu vendo, né? Aprendeu vendo. Porque acha aquela exigência, muito aquela exigência de pegar no pé. Tem que orar, Mas tem que isso, aí não tem que ora. aquilo. Eu acho que o seu testemunho... Porque antes de você mandar, você tem que fazer. Tem que fazer, né? É interessante isso. Mas assim, vocês se conheceram, então não morava em Francisco Morato, lógico, né? São Paulo, Santo Amaro. E na vigília, então nós vamos... Peraí, mas eu vamos quero voltar ali daqui quero a trazer pouco. um pouquinho mais para trás, então. Mais para trás. O senhor nasceu aonde? São Paulo mesmo, São sou Paulo paulista, na região de Jabaquara, tá. naquela região, nasci naquela região. E a missionária também? Também. Nasci na cidade de Guarulhos. Berço evangélico, lar cristão, não? Não. Eu conheci a Cristo por intermédio do meu irmão mais velho, né? Chama Adão. Inclusive, Adão, beijão para você, querido. Por causa da sua vida, estou aqui hoje, né? E ele foi o canal de bênção. Através da vida dele, o evangelho alcançou a minha família. E hoje mais de 30 pessoas servem ao Senhor por causa dele. Eu ainda estou naquela palavra de Paulo, né? Ao carcereiro lá. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, o Senhor, Ele fez essa obra na minha família. E eu digo para você que está aí acompanhando do outro lado, Deus pode fazer a mesma obra na tua família, também através de você. Amém. E o seu irmão Adão, ele é o mais velho ou não? Ele é o mais velho. Mais velho? Mais velho de todos, São 6 irmãos que o senhor tem. Total São 7. 7. No caso, seriam 4 homens, né? Tá. É isso mesmo, 4 homens e 3 mulheres. Só que alguns já partiram para a eternidade, sim, né? Sim. E todos moram em São Paulo mesmo, não? Todos moram em São Paulo. Todos moram em São Paulo. A família está tudo aqui, então. A minha família, familiares... a maioria é de Minas Gerais, né? E minha mãe, que é falecida, minhas irmãs também, né? Mas eu tenho irmãos comigo que é aqui de São Paulo mesmo, paulista. A missionária também tem a família toda aqui em São Paulo? Ou não? Os familiares? A família é grande assim também? Pastor? Sim, minha família é grande. Tem bastante irmãos? Tenho bastante irmãos, já tenho irmãos falecidos, né? Perdi um irmão com 35 anos ainda. Minha mãe também já não tenho mais, nem meu pai. Mas tenho bastante tios, tias, irmãs, Legal. sobrinhos.
Né? Isso é uma família. Em Francisco grande. Morato não tem familiares, assim, irmãos ou tem? Tem. A irmã dela mora próxima Eu, da nossa casa. eu tenho que conhecer, então, a família dos pastores. né? porque... A gente tem a oportunidade de conhecer, tá vendo? Ó? Sim. Porque é tudo novo. Quanto tempo que o senhor está mais ou menos aqui no Jardim Esperança? O senhor tem essa lembrança Quase aí? 2 anos, né? Não, já tem. Pastoreando aqui. 19 pastoreando. de janeiro. É um Eu tenho até a ano. data. Até a data, pastor. É um ano e... Quando? 19 de janeiro a gente. Já fez 2 anos, fomos então. empossados Não, aqui. 2 2 anos. anos. Tem 2 anos já? 2 anos. 2 anos já. 2 anos. 19 de janeiro agora fez 2 anos. Que ano? Você lembra bem? Se tem 2 anos, tira 2 anos atrás. 21. É isso aí. Tá tudo Tempo passa marcado. voando. Janeiro de Olha que 2020. coisa. Mas é isso mesmo, pastor. É isso mesmo. Uma pergunta que vocês não fizeram, eu vou falar. Homem é ruim para guardar a data de tudo. Não, é por isso que eu não Por isso perguntei que a a data gente do já deixa. casamento. Aniversário, data de casamento. A gente nem pergunta. Eu, por incrível que pareça, eu me lembro, irmão. Me lembro, mas porque de tanto ela puxar assim minha orelha, sabe? Aí aprendeu na marra. Fala assim, agora Para quem não sabe, a data do nosso aniversário de casamento, eu vou falar agora. Se quiserem presentear, estamos à disposição. Opa! 17 de dezembro 17 de dezembro. de 1989. Não. Ai, pronto. Agora. Peraí. Você tem 36 Não, mas também é demais lembrar o muita ano. exigência, né? Não. Já foi a data. Vamos dar um desconto, né, Sam? 35 anos de casado, você casou que ano? Ixi, agora faz as contas aí. Quem é bom de matemática aí? Aqui, ó. Advogado tem que ser bom de matemática. Irmão, não tem nada a ver. fazer conta, não. Irmão, ela consegue guardar a data de aniversário Ajuda dos nós, filhos, 1987. dos netos, 87. dos filhos, ela consegue guardar a data de aniversário dos filhos, dos netos, dos parentes próximos e de longe. Então, a mulher em si, eu acho que as irmãs vão concordar comigo, mulher em si é uma agenda, como é que podemos dizer? Uma agenda, né? Guarda tudo. É um HD Agora o homem ali, já é um mais HDzinho. isso. Um HDzinho, pai. Agenda Google. Não Isso. precisa. Agora, para mim, guardar a data é complicado. Até o aniversário dos meus filhos, eu pergunto para ela quando está chegando, quando vai ser. Porque senão eu acabo esquecendo e quando a gente esquece, causa uma situação. Nossa, Vocês nem aí, imaginam. aí dá ruim, né, pastor? imagina. Aí tem vezes que a gente lembra, né? Mas daí lembra um dia depois que passou e troca, né? Homem faz essas Por isso que eu coisas assim. recomendo. Surpresa! Por isso que eu recomendo a não ter muito filho. né? Pra lembrar de todo mundo, Meu né? Deus do céu. É difícil. Você já está Também. esquecendo a data do aniversário do seu filho? Não, né? Não, nem me faz essa Então tá bom, pergunta. tá tranquilo. A pressão do podcast Só aqui pra- gente não vai. me faz essa Natália pergunta. está acompanhando lá, hein? Eu lembro do namoro porque é muito fácil, é 10 do 10 do 10, então não tem como errar. Rapaz, tudo 10. É, 10, tudo 10, 10, tudo 10. Precisamos Foi de marcar. caso pensado, né? Aí, pelo menos Pra não isso eu não esquecer. erro, né? Pelo Eu menos... lembro o dia que ele me deu uma caixinha de chocolate. Lembra aquele chocolate de lápis, que era um lápis? Não sei se é o tempo de vocês. Não é no tempo deles. Não, É muito antiga. Eu não lembro, não. que eu tenho 15 anos, mais ou menos. Você tem quantos? Essas coisas Você não tá com quantos anos hoje? Eu tenho 15. ontem. Vamos falar isso. Aí ele me deu, foi dia 10 de outubro de 86. 86, Ele rapaz. me deu esse Olha, dia. lembrou do chocolate, hein, pastor? Você não lembra o que comeu ontem. Ela lembrou que ganhou. Mas tem coisas que a gente lembra lá de trás, né? E tem coisas de ontem que a gente não lembra, né? Verdade. O ser humano é interessante na memória. Então, aí ele pegou e falou, a paz do Senhor, irmã, eu preciso falar com a irmã. Ah, era tudo assim. Era Olha o tudo- WhatsApp da época. Você está achando que o era negócio era cartinha, fácil? era cartinha, é. Eu tenho 3 cartinhas até hoje. Tá bem amarelinha, mas tá lá. Esse negócio de cartinha aí era a moda do momento, né? Até porque não tinha nada pra Não tinha outra pra forma, fazer. né? Era Não tinha um tecnologia. WhatsApp, né? Não tinha um Facebook, um Instagram. A tecnologia era caneta, bic e papel. Não, isso você mesmo. lembra do BIP? É o tempo de vocês? Sim, o BIP. Então, não, você- não era... Não lembra? Era assim. Então, Missionária, a senhora está comprometendo muita quando gente. a gente comprou esse Agora BIP... falando de coisas que na época nem existia, missionária. Tá. É, Então, Pula mas essa parte. só Foi tá antes pegando de muito quando sua essa- idade. A essa minha idade época ninguém aí? sabe, mas a senhora já estão descobrindo qual eu idade que pintei é. o cabelo ontem. O povo tá tudo ali no Google agora, assistindo. O que é procurando, bip? né? O que Os adolescentes, 12, 13 anos. Caixinha de chocolate de giz. Caixinha
chocolate lápis. em formato de lápis. Tá? Agora... Que será Só que para é? informação aqui do público que está nos assistindo, né? Eu sou mais novo que ela, tá? Pode ficar tranquilo. não. Ah, é? verdade, não Mas é pode verdade. revelar a idade não, né? Melhor Não, deixar melhor quieto, não, né? isso aí a gente Melhor deixa. A minha eu falo, irmão. A minha eu não tenho nenhum do- preconceito, eu posso falar. Mas né? daí se o senhor falou que ela é mais... Aí que o você senhor é já- mais novo que ela, o senhor vai falar a idade e todo Então, mundo já vai meu bem, jogar, deixa, né? Deixa eles na curiosidade, Não. gente. Vai Coloca aí a idade compartilhando dos aí. pastores aí. Quanto Ó. vocês acham que os pastores têm de idade? Depois a Colo- gente faz um coloca enquete. nos comentários A gente aí. não conta pra ninguém, a gente pega com eles e de repente, quem sabe, a gente faz o sorteio, quem acertou. Quem sabe? Então, aí voltando ao assunto, o pastor tímido, lembra? Ah, é Isso, verdade. agora é a Olha, parte, ainda agora bem, chegou. ainda bem que tem alguém que tem a memória boa aqui Ainda bem nesse, que tem uma nesse mulher podcast. entre nós aqui que vai salvar a entrevista. Mas e aí, como que foi? Não, então, um pastor muito tímido mesmo. E eu sempre muito espontânea, como falei. Sempre gostei de pregar, não que eu saiba. Eu não sei, eu acredito que Deus usa cada um da sua forma, né? Tem que pregar mais, inclusive. Não, eu não sei pregar, gente, de verdade, eu tô Eu aprendendo. já vou fazer o convite. Eita, deixar estreito aqui. E eu estava numa vigília, olha, de verdade, aquela vigília foi... Porque o nosso tempo de vigília, desculpa, com todo respeito, hoje, graças a Deus, Deus está levantando uma nova geração. Tá voltando, né? Está voltando. Sim. Mas teve uns tempos aí que os irmãos não entenderam o propósito da vigília, né? Sim. E naquela época a gente orava mesmo, né? Era oração mesmo, coisa do alto. E eu lembro que o pastor me deu uma saudação e eu ia ministrar nessa vigília. Naquele dia, a gente, como o pastor falou, sempre teve uma vida bem um pouco difícil, né? Humilde, né? Humilde, vamos dizer assim, que pobre ninguém é. Simples. Né? Uma vida bem humilde. E a saia era preta, e eu, do nada ela rasgou, e eu precisei costurar ela. Agora fala com cor de linha. Que cor de Branco, linha. branco não foi, né? Vermelha. Vermelha. Era a única linha que tinha. Era a linha vermelha. E aquele dia foi um dia que Deus me encheu de uma graça maravilhosa. Foi o dia que ele sentiu no coração aí de me mandar o convite aí, que queria falar comigo, né? Não, mas peraí, o pastor mandou o convite então primeiro. Ele me mandou uma Mas caixinha. quem eu não era pediu tão em namoro, tímido, então, né? mas quem pediu em namoro não foi ele. Então, não foi, porque assim, ele, tão tímido como eu já estou falando, então Mas, aí... deixa eu me defender agora, né, irmão? Peraí, Me defender, né? vamos lá. É que, assim, eu sempre parti para o princípio da oração. E até hoje eu oriento os jovens a nunca dizer sim na primeira vista ou no primeiro encontro. Até porque você está montando a base da sua vida para o futuro. Sim. Então, quando você se precipita, a sua ação pode ser tanto positiva quanto negativa. E eu entendo que vida espiritual, vida emocional, não é uma loteria que você deve lançar à sorte. Casamento, né? É mais pra muito frente, sério. né? É a base da vida de todo cidadão, Samuel. Se você não tomar cuidado, você pode comprometer você, sua família, seus estudos, seu trabalho, compromete tudo. Então tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem analisada. Então, na ocasião, a gente se dedicava muito à oração, a gente ia muito na vigília, e como a minha esposa está falando, né? A gente orava com o olho, mas vigiava com o olho, entendeu? Tinha que estar Jovens, esperto, tinha que estar... aprendam isso, viu? Agora você viu? A dica Não, do sabe pastor. por Tinha que quê? tá Tinha uma atento. disputa naquela época, uma disputa boa. Os pastores orientavam nós a olhar, não que porque alguém prega quer dizer ser espiritual, não. Mas os pastores aconselhavam muita gente a observar isso. Se a pessoa tinha uma vida de oração, se tinha uma vida no altar. Hoje, os jovens de hoje, com todo respeito, estão mais preocupados com uma aparência. Não que esteja errado, não. Cada um tem um direito de escolha. Mas nem sempre a aparência... Colocar isso em primeiro plano, não né? pode estar em primeiro plano. Você tem que conhecer o que vem de dentro para fora primeiro. Porque às vezes é uma pessoa... Até porque tudo passa, né? A nossa aparência, ela muda, cada Sim, dia muda. sim. Eu me lembro que ontem eu não tinha pé de galinha, hoje já tenho. Uma coisa fantástica isso, né? Do nada, Uma assim. coisa um cabelo branco vai Não, nascendo. era magrinho de Antigamente, Samuel, um fio quando aparecia na cabeça da gente cabelo branco, nossa, é o charme. Hoje é... Já virou literalmente mais que charme. Não, É o hoje, charme literalmente é uma completo. briga para poder fazer ele subir. Então, eu acredito que a aparência em si não é tudo, né? Não é o Quem que olha coloca em primeiro plano na mesa. Não deve ser prioridade. Não deve ser. E até porque também não é a questão de espiritualidade, as pessoas têm o costume de espiritualizar tudo, né? Não, tudo é oração. Né? Para um relacionamento
Você não pode olhar nesse aspecto apenas. Porque se a pessoa, às vezes, não souber dividir o espiritual e o material, que digamos de passagem, irmão, você vai assumir tirar uma moça da casa dos pais dela. Uhum. E você vai ficar o dia inteiro na igreja? Não, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ter um suporte de vida para essa pessoa. Porque se na casa dela ela comia chocolate uma vez no mês, você tem que lutar para dar chocolate toda semana. Opa, você tem que fazer, que melhorar. Você tem que fazer o melhor. Não é possível. Eu tenho o costume de dizer que as pessoas casam para ser feliz. Na verdade, você tem que casar porque você já é feliz. Então, a sua felicidade completa a do outro. Fazer o outro feliz, Sim, ali, mais feliz do que ele já é. Já né? é. Então, na verdade, quando você olha para essa questão de relacionamento, eu fiz muita questão de ir na casa dela, de saber como é que era a convivência dela com os pais dela. Se ela era uma moça que cuidava da casa, não dormia até tarde. Porque eu imaginava assim, meu pastor me orientava assim, tudo que a pessoa é quando jovem, ela vai ser do mesmo jeito quando casar. Sim. Se ela responde os pais, ela vai me responder também. Se ela não tem preocupação de cuidar da casa, enquanto jovem, ela vai fazer a mesma coisa comigo também. E hoje, quando eu falo até com ela, eu sou muito cuidadoso com as minhas coisas, muito cuidadoso com eu gosto de ver a casa arrumada. Por quê? Porque é um ambiente que você chega ao seu refúgio. Sim. Você vem do seu trabalho, você vem da igreja, você vem da escola, onde for. Você vem, às vezes, carregado de tantas preocupações. E é no lar que você encontra o refúgio, encontra o socorro. Alguém imagina que é na igreja, não é não, irmão. A igreja é uma sequência do seu lar, da sua casa. Uma extensão, né, É uma pastor? extensão da sua casa. Se você não tem na sua casa, você pode vir aqui na igreja e é igual a questão do garotinho. Ah, pastor, eu queria morar na igreja, que meu pai aqui é crente, minha mãe aqui é crente. Uhum. Mas, na verdade, deveria ser em casa. É o princípio é a casa. É verdade. Então, quando a gente entende isso e procura analisar não apenas o porte físico, não glória a Deus e aleluia que a pessoa dá na igreja, mas procura visitar a casa. O carinho que você tem com seu pai, a moça que for sábia, com a sua mãe, a moça que for sábia, ela vai olhar isso. Né? Eu cheguei em casa, eu vou dizer para vocês aqui, qual foi o primeiro prato? Ela comentou aqui agora que eu dei um chocolate para ela. Deixa eu comentar aqui, qual o prato que ela me conquistou? Vamos lá. Agora, ó. Tem a ver com Minas, não, né? Não. Paulista mesmo? Paulista, Samuel. Paulista, para você que está em casa aí, porque eu observo isso também. Eu quero que você observe também, porque às vezes as pessoas pensam que vai casar e vai ficar dentro da casa de pai e mãe. Ah, vamos almoçar lá, vamos jantar lá. Não. A Bíblia diz que deixará o varão seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão, de dois, se tornarão uma só carne. Quer dizer, a vida familiar daquele momento em diante já não está mais ligada com pai e mãe, é você e sua esposa. Então, se a pessoa não sabe cozinhar, você também não sabe cozinhar, é claro que hoje tem iFood, né? Mas se não tivesse, você passava fome. É verdade. Então, a realidade de hoje, qual que era? Na minha época, não tinha iFood. Então, ela me conquistou com um prato de arroz e feijão. Olha aí. Admire quem quiser. Arroz e feijão e um ovo bem frito. Olha aí. Sério. E hoje você não sabe fazer nem Não sabe fritar um ovo. Queima o miojo. E quer casar? Queima o miojo. Queima o miojo. Queima o miojo no micro-ondas. Se eu ganhei ela com chocolate, ela me ganhou com ovo estralado, bem frito. Bacana. É porque fritar ovo não é fácil, viu? Não. Você pensa que é fácil fritar ovo? No começo, não. principalmente, né? Não, fritar ovo é difícil. Alguém quer um ovo estrelado. O que é um ovo estrelado? E agora? Quero um ovo omelete, né? Eu quero um ovo cozido, é fácil de ser falado. Quero com a gema mole, mal passado. Não, até cozinhar um Mal ovo passado. você tem que saber o tempo Sim. dele para você não perder a proteína dele. Sim. Então, tem todo um cuidado, até para fritar um ovo. Mas nesse dia foi a mão de Deus mesmo que ungiu lá. De 8 a 12 minutos, hein, para cozinhar um ovo aí, ó. De 8 a 12 minutos, tá? Para você deixar... A dica de culinária. do Mas Masterchef. o pastor entrou aqui e achou que ia deixar a gente fora aqui, que a gente não ia perguntar de novo pra pastora como foi a cartinha e o começo. Não, nós queremos saber e assim, eu acho que vai ter parte 2, hein? Acho que vai ter parte 2 porque... Daqui a pouco a galerinha vai dormir. eu acho que vai ter parte 2, hein? Vocês querem parte 2?
Coloca aí, Comenta aí. parte 2 aí nos comentários aí, que a gente quer saber se vocês estão interessados mesmo. Tem muita história pela frente, hein, Tem pastores? muita. E olha que não falou praticamente nada da história de vida, hein? Nada. Muito. É bem. Então vamos finalizar com essa história aí, né? Nós queremos saber como que foi. Depois aí. da cartinha, o que Depois da aconteceu? cartinha, pediu em namoro, Não, casaram. Ela me pediu namoro. Aí, Então, assim, eu lembro que a gente você tava me levando em casa, né? Acho que eu morava longe da igreja que eu congregava e ele congregava em outra igreja e tudo Não, mais. mas isso aí foi depois de pedir namoro. Foi depois? Porque nosso costume na época, Sim. a igreja em si, a doutrina, os usos e costumes da igreja não permitia jovem pegar na mão e nem beijar, e nem de andar sozinho, para vocês terem ideia, né? Hoje a liberdade é muito grande, e junto com a liberdade também veio as dificuldades, porque lamentavelmente tem pessoas que sabem aproveitar a liberdade que tem outros que não sabem. E na ocasião a gente não tinha esse costume, até porque na nossa época, e diga-se de passagem, você que está olhando para nós, né, que somos velhos, é mentira do diabo. Na nossa época, geralmente começava um relacionamento, antes de você falar um sim para a moça ou a moça falar para você conversava com a família, conversava com o pai, conversava com a mãe, com o pastor. Então era bonito isso, por quê? Porque todo mundo tinha conhecimento do relacionamento e apoiava, o pessoal apoiava, o pessoal orava. No caso, a gente, né, bem, quando a gente conversou com o pastor, aí sim, aí depois que a gente começou... Aí a gente foi se conhecendo melhor, que aí o pastor também já estava na nossa cola, né? Hoje vocês falam cola, né? Mas na verdade era o cuidado deles, Sim. né? Eu lembro que uma vez a gente foi, ele me levou no zoológico, e ele Foi tinha isso mesmo. um dinheirão, sabe? olha aí. E os moços tudo é rico, né? Nem tem medo. Aí eu levei minha sobrinha na época. Eu me lembro que eu peguei no dedo dele assim, né? Ele falou: você não sabe que não pode pegar no dedo? Na mão? Falei: não, mas eu tô pegando no dedo, não é na mão. Mas é brincadeira à Não, parte. mas a história no zoológico que a gente foi, né? A gente desfrutou do miojo, né? A gente comeu no restaurante o miojo. Para nós, foi o melhor prato do mundo, por causa da companhia. Da companhia. A companhia tornou-se aquele ambiente até simples, natural, mas muito agradável por causa da companhia. Mas com a minha sobrinha junto, tá? Não podia ir O sozinha. que eu quero dizer com isso, Pi? Quando se há realmente um amor, pode ser uma casa, uma choupana, mas se torna um palácio. Sim. Por causa da presença, do carinho, da comunhão com o outro. A gente casou no Senhor. Vocês não perguntaram, a gente vai responder. Tá? Casamos no Senhor, respeitamos um ao outro até o dia do casamento, né? Nós tivemos uma alegria muito grande de ter nossos pais, né, presentes, né? No caso eu, a minha mãe, no seu caso a sua mãe também, né? Tivemos padrinhos, tudo certinho. 6. Não serviu para assinar. Porque Só no civil? No civil, para 6. assinar. 6. Para assinar, Cada um, porque né? a 6 gente cada era um, 12. jovem naquela época. Era de menor, não? 18 anos, era 19 considerado anos. de Nós menor. casamos com 19 anos. Era considerado de menor ainda, para assumir um relacionamento. A moça, era pra considerado Era só molecada com é 21 naquela época, 21, né? É isso mesmo, né? Era com 21 que podia ir casar sem testemunha. E depois... Naquela época, ontem, tá, gente? Não faz muito Não faz muito tempo, né? não. Aí depois vocês se casaram na igreja, Graças entrou de noiva. Graças a Deus. Graças Certinho, a Deus. como manda o figurino, sempre com respeito. Hoje, para falar para jovem de relacionamento, a gente fala com muita espontaneidade, com a consciência muito tranquila, porque é interessante, né? A gente honrar a Deus desde a época do namoro, noivado e casamento. Tem pessoas que querem que Deus esteja presente no seu casamento, mas não honraram a Deus nem no noivado e nem no namoro. Como nós dissemos no princípio aqui dessa entrevista, podemos dizer assim, não se começa uma casa pelo telhado, se começa com um bom alicerce. Sim. E quando você se preocupa em ter um bom alicerce, no quesito o quê? Os valores familiares, respeito pela família, respeito pela opinião de pai e mãe. Porque, na verdade, você pode se casar hoje, mas seu pai vai sempre ser o seu pai, a sua mãe também. E, querendo ou não, um dia você vai querer a presença deles dentro da sua casa, desfrutar daquilo que você tem de melhor, que hoje é o seu casamento, com a sua família,
que te ensinou, que te fez amadurecer, que te deu todo o suporte para que hoje você se casasse. Então a preocupação do jovem, eu diria que não é só a moça, a preocupação da moça não é só o jovem, porque na verdade é conseguir agregar a família dele com a sua e a família dela com a sua família também. Verdade. Casamento não é para dividir, casamento é para unir. Ainda que nós entendemos que cada um, diante da cultura que nós estamos vivendo hoje, infelizmente a gente vê muitos lares, né, desestruturados e muitos jovens também partindo para a mesma situação, mas tem que olhar lá a base, como é que foi feita essa base lá no princípio. Então a gente tem que rever essas situações. Você que hoje está na igreja, quem sabe você pode estar pensando, poxa vida, será que um dia eu vou encontrar a minha cara metade? Encontra. É saber ter paciência. Independente e não se da precipitar. idade, pastor? Independente da idade. Eu casei Aí, com 19 anos. Ainda há esperança. Ainda há esperança, né? Eu casei com 19 anos e sou feliz. Posso dizer que eu sou feliz. Bênção demais. Que conversa legal, agradável, né, Sá? A gente está super feliz por ter começado, Alegria ter essa nossa. oportunidade, vocês terem recebido o nosso convite, aceitado de bom grado, assim. A hora passou voando, vai ter parte 2, com certeza. Com certeza. Isso não tenha dúvida. Tem muita história pela frente ainda. A gente nem perguntou nada, só começamos. Nós nem falamos da igreja aqui em si direito, A gente nem dos conseguiu. projetos, né? Tem muita coisa pela frente. Entendeu? Tem história, tem muito conteúdo ainda e eu tenho certeza que eles não vão fugir, eles vão aceitar um próximo convite e tal. Não sei, só vocês não gostaram da gente. Talvez, mas vai dar certo. Se você gostou desse primeiro Muito episódio, like, muita ó, curtida. se você gostou desse episódio, senta o dedo no like aí, pelo amor de Deus. Ajuda nós. Compartilha. Ajuda a gente a crescer, rapaz. Porque se você não quiser também. Não, pode. Não, se você não quiser, por favor, ajuda Curta nós. do mesmo jeito. Você curte do mesmo jeito e a gente vai levando. Se não quiser, a gente Foi um prazer estar aqui com vocês. Alegria Muito nossa. obrigado por ter aceito o nosso convite. E bora para a parte 2, então? Bora. Olha, Eu queria muito falar na parte ainda tem 2. um monte de neto Ah. para falar. Eu Tem queria muita muito coisa. falar dos projetos aqui da igreja Jardim Esperança, essa igreja abençoada que Cristo colocou aqui neste lugar, para abençoar também a comunidade Jardim Esperança. Eu conversando com o Dr. Samuel, nosso advogado aqui, foi essa semana, né, Samuel? Falamos dos projetos da igreja, né? Tanto na construção dessa área aqui, a lateral, para que você que não conhece aqui a estrutura do Jardim Esperança, a igreja do Jardim Esperança, Assembleia de Deus, Ministério de Perus, eu queria convidar você para um dia estar aqui conosco, conhecer aqui a igreja, conhecer esta família, esta comunidade maravilhosa, né? Conhecer o nosso pastor Davi Abacu, que é homem de Deus, tem uma visão tremenda e através desta visão que ele tem nos dado suporte para fazer toda esta obra aqui no Jardim Esperança. Nós temos um projeto aqui do Salão de Festa Lateral, é muito lindo esse projeto, com cantina, uma área muito grande, Churrasqueira, vai ter espaçosa, churrasqueira, pastor? com Tem churrasqueira. uma estrutura para abençoar você e a sua família estando aqui conosco. Nós temos também um projeto social, né, Samuel? De um dia aí, se Deus permitir, atender a comunidade aqui carente em volta, tanto na parte, como estamos vivendo agora, época de frio, né? A campanha do agasalho para atender aqui a comunidade, sopão. Temos projetos maravilhosos aí. E Que bacana, na pastor. próxima a gente quer falar. Sim. Vai ter, com certeza, aí a questão social, os projetos. O pastor estava dando uma palhinha durante a semana com a gente e tenho certeza que essa visão de que a igreja não fica dentro da igreja, é para alcançar Verdade, a comunidade, isso o pastor verdade. e a pastora tem compartilhado isso com a gente e vai ficar pro Take 2, com certeza. Vai ficar pro Take 2 e deixa aí nos comentários quem vocês querem também estar assistindo aí, estar vendo aqui no podcast, quem vocês querem aqui com a gente, deixa nos comentários também, tá bom? Vai ser um prazer poder estar recebendo aqui mais convidados, mais pessoas aqui para falar também de Deus, né? E obrigado por você ter ficado até esse momento com a gente aí, foi uma honra e Deus abençoe, valeu, primeiro de muitos, né, Sá? É Primeiro só de o muitos. começo e muito obrigado porque começamos com a linha lá em cima aí, tenho certeza. Da melhor forma. Deus abençoe, pastores. Amém. Obrigado. Obrigado. Valeu, galera. Abençoe.